Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda resiste. Mesmo cansado, mesmo ferido, há uma parte tua que ainda busca, ainda espera, ainda acredita, mesmo que só um pouco. E é por causa dessa centelha de fé, desse último fio de esperança, que o Espírito te trouxe aqui. Não por acaso, mas por amor. Esta não é apenas mais uma noite. É o início de um encontro. Um encontro com aquele que te conhece por dentro, que sabe o que ninguém mais sabe, que entende o que nem você consegue explicar. Deus te viu no silêncio. Te viu tentando sorrir quando a alma desabava por dentro. Te viu quando disse, está tudo bem, mas o peito ardia. E foi nesse momento, sem palavras, que ele começou a se mover. Antes mesmo que a palavra chegue à tua língua, o Senhor já a conhece toda. Salmo 139:4. Ele conhece cada pensamento que te cansa, cada lembrança que te fere, cada vazio que insiste em voltar. E mesmo assim, ele continua te amando. Não pelo que você faz, mas por quem você é. Há dores que o tempo não cura. Há feridas que não cicatrizam só com força. E é por isso que Deus não te pede mais esforço. Ele te oferece descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essas palavras são mais do que uma promessa. São um abrigo. O Senhor não diz, faça mais. Ele diz, venha. Venha como você está, cansado, frustrado, confuso, esgotado. Venha com o coração sujo, com a mente cansada, com as lágrimas presas. Venha, porque é impossível curar o que se tenta esconder. Hoje, Deus te convida a baixar as defesas. Você não precisa mais fingir força diante dele. Ele não se impressiona com o teu desempenho. Ele se compadece da tua fraqueza. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4:15. Ele entende, ele sabe, e ele está aqui, agora. Há algo sagrado acontecendo neste momento, mesmo que você não perceba. Enquanto as palavras tocam teus ouvidos, o Espírito toca lugares que nem você sabia que estavam feridos. A cura não vem com alarde, ela vem com silêncio. Deus não chega gritando, ele chega sussurrando. Ele vem como brisa suave depois da tempestade. Talvez você esteja se perguntando, por que dói tanto? E a resposta é simples, mas profunda, porque você ainda está vivo. A dor é a prova de que o coração ainda sente, ainda pulsa, ainda deseja algo mais. A dor é o lembrete de que a esperança ainda não morreu. Deus não te deixou. Ele só está te ensinando a escutar de outro jeito. Nesta noite, o céu se inclina sobre você. Não é uma figura de linguagem, é uma verdade espiritual. O Senhor está perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. A presença dele não é sempre perceptível, mas é constante. Mesmo quando você não sente, ele está sustentando. Mesmo quando você não vê, ele está preparando. Mesmo quando você acha que acabou, ele está começando algo novo. Quantas vezes você se perguntou, Deus, o Senhor me ouve? E quantas vezes o silêncio pareceu ser a única resposta? Mas o silêncio de Deus não é ausência, é gestação. É no silêncio que ele molda o que ainda não nasceu. É no escuro que ele trabalha, como um oleiro que refaz o vaso com paciência e amor. Hoje, ele quer que você apenas respire. Respire porque o fôlego é dele. Cada inspiração é uma prova de que ainda há vida. E onde há vida, há esperança. Você pode estar cansado, mas o Deus que habita em ti não está. Você pode estar fraco, mas o amor dele é tua força. Você pode estar perdido, mas o olhar dele nunca te perde. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Sim, ele está contigo, mesmo aqui, neste vale que parece não ter fim. Mesmo quando tudo o que resta é chorar. O choro não é falta de fé, é a prova de que a alma ainda confia,
Quem chora diante de Deus está sendo curado, mesmo que ainda doa. Há coisas que só o pranto revela. Há dores que só a presença dele entende. E enquanto você derrama o que sobrou, ele recolhe o que faltou. Deus é especialista em recomeços silenciosos. Ele não apaga a história, ele a ressignifica. Talvez você tenha vivido traumas que nunca soube explicar, perdas que te quebraram, momentos em que achou que a fé não seria suficiente. Mas Deus nunca esperou perfeição. Ele sempre quis verdade. E se a tua verdade hoje é dizer, Senhor, eu não aguento mais, isso já é oração. E ele ouve e responde, não sempre com palavras, mas com paz. A cura começa quando o coração para de fugir. E hoje ele te chama para parar de correr. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Salmo 46:10. O que ele quer te mostrar não se vê em movimento. A fé não é corrida, é rendição. É quando você desiste de tentar controlar e começa a confiar. Sim, há lágrimas. Mas há promessas maiores do que as lágrimas. Há dores que parecem insuportáveis, mas há uma graça que nunca falha. E essa graça está te cercando agora. Como um manto invisível, ela te cobre, te acalma, te sustenta. Você pode ter perdido pessoas, sonhos, certezas, mas não perdeu Deus. E porque não o perdeu, nada está realmente perdido. Ele ainda tem um plano, mesmo que os pedaços pareçam irreconhecíveis. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Essas palavras são como bálsamo. Elas não prometem uma vida sem dor, mas garantem um propósito maior. E talvez esse propósito comece justamente aqui, nesse momento em que você para, ouve e finalmente permite que Deus entre nas tuas feridas. A alma que se entrega começa a se reconstruir. A fé que se rende começa a florescer. E o coração, que para de resistir, começa a ouvir de novo. Deus não quer apenas curar o que está ferido. Ele quer habitar aí. Ele quer transformar o lugar da dor no lugar da presença. E quando ele entra, tudo muda. A dor ainda pode existir, mas perde o poder. O medo ainda pode aparecer, mas já não domina, porque a presença dele é mais real do que qualquer dor. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. Paz. É isso que ele quer te dar. Não uma paz rasa, mas uma paz que brota de dentro, que resiste ao caos, que sobrevive à tempestade. E se o coração ainda está apertado, lembre-se, a cura não acontece de uma vez, acontece em camadas. Deus trabalha devagar, porque o amor não tem pressa. Cada palavra, cada lágrima, cada pausa, agora faz parte desse processo. Você não está parado, está sendo restaurado. A tua vida não é um erro. O que aconteceu não te destruiu, te moldou. A dor não veio para te punir, mas para te ensinar a olhar para o alto de novo. E o Deus que começou essa boa obra vai completá-la. Filipenses 1:6. Agora, feche os olhos se quiser. Imagine-se entregando tudo, o medo, o peso, o passado, nas mãos de Deus. Essas mãos são seguras, elas nunca deixaram de te segurar. Desde o primeiro suspiro, elas têm estado sobre ti. E nesta noite elas te convidam a descansar, porque o que vem depois desse descanso não será o mesmo. Nos próximos momentos, nos blocos que ainda virão, Deus vai te levar mais fundo. Ele vai falar sobre fé, confiança, renascimento. Vai tocar em memórias antigas e transformá-las em força. Vai te ensinar a descansar em vez de temer. Vai te mostrar que a cura não é o fim da dor, mas o início de uma nova vida. Mas, por agora, apenas permita. Deixe que esta presença se espalhe dentro de você como luz entrando por uma janela. Deixe o amor de Deus te encontrar exatamente onde você está. Ele não quer uma versão melhorada de você. Ele quer você, agora, do jeito que está. E enquanto você se entrega, o céu se move.
Os anjos se inclinam, o Espírito sussurra. Eu estou fazendo tudo novo. Apocalipse 21:5. O teu coração vai aprender a descansar de novo. O teu corpo vai aprender a dormir sem medo. A tua alma vai aprender a confiar sem se defender. E quando acordar, vai sentir algo diferente. Uma leveza que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Porque esta não é apenas mais uma noite, é o começo de uma jornada. E o primeiro passo da cura foi dado agora. Deus está aqui, e Ele não vai embora. Há um instante da noite em que tudo silencia, e é ali que o coração se escuta de verdade. As batidas já não soam como urgência, mas como lembrança. Ainda estou aqui. É o corpo dizendo à alma que, apesar do cansaço, ainda há vida correndo pelas veias. E nesse ponto, algo começa a mudar. O mesmo espaço onde a dor parecia ter fincado raízes começa a se tornar terra fértil para o renascimento. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Salmo 126:5. A cura nesse nível não é apenas ausência de dor, é transformação da dor em linguagem. O que antes era gemido, vira canto. O que era peso, vira testemunho. Não é milagre instantâneo, é processo. É como a terra depois da chuva, ainda molhada, ainda marcada, mas pronta para florescer de novo. E é assim que Deus cura, não com pressa, mas com presença. O salmista dizia: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Essa frase é mais do que poesia, é anatomia espiritual. Porque o coração quebrado tem frestas, e por essas frestas entra a luz. A dor, quando acolhida, se torna uma janela aberta para o divino. Imagine-se num quarto em penumbra. As janelas estão entreabertas e o vento entra como um sussurro de promessa. Lá fora, o mundo dorme. Aqui dentro, há um tipo diferente de vigília. Não é insônia, é entrega. A alma se deita sobre a palavra que diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. Há poder nesse descanso. Dormir, quando o coração confia, é um ato de fé. É permitir que o Criador trabalhe enquanto você repousa. É soltar o controle, e isso é uma das formas mais difíceis e mais profundas de adoração. Em cada um de nós há dois mundos, o mundo daquilo que vemos e o mundo daquilo que sentimos. O primeiro tem relógios, prazos, remédios, contas, agendas. O segundo tem memórias, saudades, culpas, desejos e orações sussurradas no escuro. A cura é o ponto de encontro entre esses dois mundos. O corpo precisa do toque, mas a alma precisa do sentido. O toque alivia, mas o sentido liberta. E é por isso que em noites de dor, a oração mais sincera não é cura-me agora, e sim permanece comigo. Há algo de profundamente humano em admitir que não conseguimos. E é nesse ponto que o sagrado se aproxima. Quando o orgulho desiste, a presença entra. Quando o controle cai, a graça assume. Ele cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. Salmo 147:3. Perceba, Deus não apenas cura, Ele trata. Cura é resultado, mas tratar é processo. E o processo exige intimidade. Na superfície, o mundo diz: supere. Mas o Espírito sussurra: permita-se sentir. Porque a dor que é negada apodrece por dentro, mas a dor que é nomeada começa a cicatrizar. Jesus não fugiu do pranto de Betânia quando Lázaro morreu. Ele chorou com quem chorava. Ali, no pranto divino, a humanidade foi validada. E é assim que ele continua curando hoje. Não apenas pela ressurreição do corpo, mas pela validação da emoção. Então, se hoje você sente que há um buraco em seu peito, entenda, esse espaço vazio é um altar em construção. O vazio é o lugar onde Deus cabe. Em algum ponto da caminhada, a alma descobre que não existe fé sem dúvida. A dúvida não é traição, é diálogo.
É ela que obriga o coração a buscar respostas, e é nessa busca que nasce o relacionamento. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42:11. O salmista não nega a dor, ele a questiona. Ele conversa com ela, e esse diálogo é uma forma de oração. A espiritualidade autêntica não elimina a fraqueza, ela a acolhe, porque é na vulnerabilidade que a graça mostra seu rosto. Paulo entendeu isso quando escreveu: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A cura, então, não é força, é rendição. Muitos pensam que a cura divina é um ato mágico, mas a cura, como revelam os salmos, é um relacionamento. Quando o salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Ele não fala de abundância material, mas de suficiência espiritual. Nada me falta porque mesmo no vale há companhia. Nada me falta porque mesmo na escuridão há direção. Nada me falta porque mesmo com medo há voz que me guia. A vara e o cajado, símbolos da correção e da proteção, não são instrumentos de punição, mas de amor. Eles dizem: você pode tropeçar, mas não vai se perder. Há um momento no caminho em que a alma volta a olhar para si mesma e percebe: ainda há feridas abertas. Feridas da infância, rejeições, ausências, palavras que deixaram marcas invisíveis. E é nesse ponto que o Espírito sussurra: não temas, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Deus não exige que você esconda o que é fraco, Ele pede que você entregue. A cura começa quando deixamos de esconder a dor e passamos a oferecê-la. Não como quem joga fora, mas como quem coloca nas mãos certas. E se a dor volta, ela volta, sempre volta. Mas quando volta, já não tem o mesmo poder. Antes, ela vinha como tempestade, agora ela vem como lembrança. Antes te paralisava, agora te ensina. E é nesse ponto que você entende o que o salmista quis dizer com: transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Salmo 30:11. Deus não apaga o passado, Ele o transforma em coreografia de gratidão. A noite avança, o sono vem, mas há algo no ar, uma presença leve, como se o ar tivesse textura. O coração sente mesmo que o corpo durma. O espírito trabalha em silêncio. Enquanto o corpo descansa, há reconstrução acontecendo em outro plano. Há fios invisíveis sendo alinhados entre corpo, mente e alma. Há perdões sendo costurados, memórias sendo reorganizadas, traumas sendo reescritos. E tudo isso em silêncio, porque o silêncio é o idioma de Deus. Em vos converter e em sossegar está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. Em meio ao descanso, a mente se aquieta e o coração aprende o que é confiar de verdade. Não se trata de controlar o resultado, mas de se entregar ao processo. Como uma criança que adormece no colo do pai, sem precisar entender o caminho de volta, ela apenas confia no calor que a envolve. Esse é o ponto mais profundo da cura espiritual. Deixar de querer entender para apenas permanecer. E quando o amanhecer toca o céu com tons de ouro e cinza, algo desperta dentro: a leveza. A dor não sumiu completamente, mas perdeu o trono. A fé não removeu o problema, mas devolveu o sentido. E nesse exato instante, o coração sabe: Deus esteve aqui o tempo todo. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. A alma curada não é aquela que nunca sofreu, mas aquela que aprendeu a transformar dor em comunhão. A cura não é o fim da história, é o início de uma nova forma de viver. E então, uma voz, suave, constante, diz: não temas, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Isaías 43:1. E nesse momento, o mundo inteiro parece respirar junto com você.
A música interna muda. O som do medo se torna o ritmo da confiança. O corpo se rende ao sono. E a alma encontra repouso na certeza de que há alguém sustentando tudo, inclusive você. Depois da noite, o coração se levanta diferente. Não há fogos, não há música, não há espetáculo. Há apenas um silêncio sereno. O mesmo que guardou a alma enquanto ela se curava. E é nesse silêncio que nasce o entendimento. A cura não foi ausência de dor, foi presença de Deus. Aquilo que antes parecia o fim se revela um começo. Como diz o Salmo, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Salmo 139, 5. A presença de Deus é a prova de que a vida continua mesmo quando tudo parecia ter parado. A fé amadurece, a oração muda, a voz interna se torna mais leve. O que antes era pedido, agora é comunhão. Não se trata mais de Senhor, faz isso, mas de Senhor, fica comigo. E Ele fica, sempre fica. A alma que atravessou o vale não é a mesma que entrou nele. Ela carrega marcas, mas também sabedoria. Antes orava pedindo livramento. Agora ora pedindo discernimento. Antes buscava respostas. Agora busca relacionamento. Antes chorava por medo. Agora chora por gratidão. E esse é o fruto mais doce da cura, a intimidade, a confiança que nasce do convívio constante. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7. O que antes era teoria, agora é experiência. O que era religião se torna vida. Em algum momento, o salmista entendeu que a verdadeira segurança não estava nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa é a essência da vida curada, a presença que acompanha. Deus não prometeu ausência de vales, prometeu companhia dentro deles. E quando o medo tenta retornar, o coração responde com lembrança. Ele já esteve comigo antes, ele virá de novo. Essa é a memória da fé, não uma lembrança do passado, mas uma certeza renovada do presente. O corpo ainda sente o mundo, e é bom que sinta. A dor ensina compaixão. Quem foi curado aprende a enxergar os outros com mais ternura. O sofrimento, quando atravessado com fé, deixa como herança um olhar mais suave. Agora você compreende os que choram. Agora você sabe ouvir sem julgar. Agora, quando alguém desaba, você não apressa a resposta. Você oferece presença. A cura que veio até você não foi só para você. Ela é também para os outros que se aproximarão cansados, feridos, desiludidos. E quando eles perguntarem como continuar, você não precisará pregar, bastará viver. Bendito seja Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. 2 Coríntios 1, 3, 4. Mas é importante dizer, mesmo depois da cura, a vida não se torna perfeita. Ainda há dias de desânimo, ainda há dores novas, ainda há perguntas sem resposta. A diferença é que agora você sabe onde colocar o peso. Você aprendeu a lançar. A cada preocupação, um novo ato de entrega. A cada queda, uma nova lembrança. O Senhor é quem te sustenta. Salmo 37, 24. A fé não é um escudo contra a dor. É um abrigo durante a tempestade. A diferença é sutil, mas profunda. Deus não te promete que o vento vai cessar. Ele te ensina a descansar, mesmo enquanto o vento sopra. Depois da travessia, a oração muda de tom. Não é mais grito, é conversa. Não é mais urgência, é gratidão. A oração madura não busca convencer Deus, busca conhecê-lo. E é nesse tipo de oração que a alma descansa. As palavras diminuem, a confiança cresce. Você aprende a orar menos com a boca e mais com o coração.
Aprende que silêncio também é oração, que o simples obrigado pode valer mais que 1000 pedidos, que eis-me aqui é a resposta mais pura que existe. A fé que sobreviveu à noite é diferente da fé que começou o caminho. Antes, você acreditava porque precisava de algo. Agora, acredita porque conheceu alguém, e esse é o ponto em que a fé se torna amor. Eu te louvarei de todo o coração, Senhor meu Deus, e glorificarei o teu nome para sempre. Salmo 86, 12. Não há barganha aqui, apenas entrega. A cura verdadeira não é a que tira a dor, mas a que transforma o coração para suportá-la com dignidade e confiança. O Espírito Santo trabalha de modo constante, mesmo nos dias comuns. A alma curada aprende a reconhecer esses toques discretos. Um pensamento que consola, uma lembrança boa que surge no meio do cansaço, uma paz que não faz sentido humano, mas que preenche tudo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Essa paz não depende do cenário, é uma presença permanente. Ela não vem para apagar o mundo, mas para te ensinar a atravessá-lo com serenidade. Quem foi curado também aprende a descansar, não por preguiça, mas por confiança. Há momentos em que o melhor ato de fé é dormir. Deixar que Deus continue o trabalho enquanto você entrega o corpo ao repouso. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. O descanso agora é espiritual. É a consciência tranquila, a alma ancorada, a mente que não precisa mais lutar sozinha. E quando chega o novo dia, o coração desperta com outro tipo de força, não euforia, mas estabilidade. Não grito, mas direção. Não ansiedade, mas foco. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa é a maturidade da alma. Compreender que fé não é sentimento, é decisão. E que amor em sua forma mais pura é fidelidade diária, mesmo quando não há sinais. Depois da cura, o coração aprende o valor do simples. Um copo de água fria, um abraço sincero, um dia comum sem dor. Cada detalhe se torna expressão de graça. A alma, antes fragmentada, aprende a habitar o presente. E nesse estado de gratidão constante, o futuro deixa de ser ameaça e volta a ser promessa. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. A vida agora não é corrida, é caminhada. E a caminhada é sustentada por gratidão. Deus não prometeu que você nunca mais choraria, mas prometeu que estaria em cada lágrima. E é isso que muda tudo. Quando a presença é real, o medo perde a forma, a dor perde o domínio, o amor se torna a força central da existência. O salmista escreveu: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, 26. E é assim que a alma curada vive, não sem fraqueza, mas sustentada pela presença. No fim, tudo volta a um ponto simples: confiar, não entender, não controlar, não prever. Apenas confiar. Porque a vida espiritual não é uma escada de perfeição, mas um ciclo de entrega. Você cai, levanta, ora, aprende, recomeça e, em cada volta, encontra Deus mais perto. Fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. E o coração, agora maduro, responde: ainda que tudo mude, ele permanece. Não há final triunfante, apenas um caminhar constante. A alma segue respirando fé, vivendo graça e lembrando que a cura não foi um evento, foi um reencontro. E enquanto os dias se sucedem, o coração repete, como quem ora, como quem respira: Senhor, se um dia eu me esquecer de tudo o que vivi,
que eu nunca me esqueça de ti. E o céu responde em silêncio: eu nunca te esqueci. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, é plenitude. Chegar até aqui é atravessar esse silêncio e descobrir que ele fala. Fala sem palavras, como quem acaricia a alma cansada e diz: agora você pode descansar. Porque o que Deus começou na dor, ele termina na paz. E o que começou como lamento, termina como confiança. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. A mente firme não é a que entende tudo, é a que aprendeu a permanecer. E permanecer é o ato mais maduro da fé. Ficar em Deus, mesmo quando o mundo muda de tom. Ficar, mesmo quando o corpo sente o peso. Ficar, mesmo quando a resposta não vem. Durante toda essa travessia, da dor ao consolo, do medo à serenidade, houve um fio invisível conduzindo cada passo, a fidelidade divina. Talvez você não tenha visto, mas ele esteve em cada detalhe. Quando as lágrimas caíram, ele contou. Quando o fôlego faltou, ele sustentou. Quando o sono não vinha, ele permaneceu. O salmista disse: o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Salmo 121:7. Essa promessa não significa ausência de luta, significa constância de presença. E é essa presença que agora cobre a alma como um manto. Você percebe? A oração mudou o seu tom. Antes era súplica, agora é gratidão. Antes era angústia, agora é certeza. Antes era medo, agora é confiança. E nessa confiança, o coração encontra o seu novo ritmo. Um ritmo calmo, compassado, sereno. Não há mais pressa, não há mais desespero. A alma que caminhou com Deus aprende que Ele não se apressa. Ele amadurece. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. A fé, quando amadurece, aprende a descansar nesse fará. Deus fará. No tempo certo, no modo certo, com as mãos certas. Agora, a vida não precisa ser controlada. Ela pode ser vivida. A ansiedade, que antes dominava as horas, perde força diante da certeza de que há um propósito maior. O medo de perder se transforma em gratidão por ter. O medo da solidão se dissolve na certeza da presença. E o coração mais leve volta a ser morada da paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A resposta é simples e libertadora: ninguém. As marcas da jornada permanecem, mas perderam o sabor da dor. Agora são testemunhos, cicatrizes que não enfeiam, embelezam. Porque provam que houve luta, mas também houve vitória. E a vitória, aqui, não foi sobre o mundo, mas sobre o desespero. A vitória foi permanecer de pé quando tudo empurrava para o chão. Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Guardar a fé, esse é o ápice da cura. Não é sair ileso, é sair inteiro. Inteiro na confiança, inteiro na gratidão, inteiro na paz. Há uma frase antiga que diz: quem foi curado, torna-se caminho para que outros encontrem cura. E isso é verdade. A tua história, marcada por lágrimas, será consolo para alguém que ainda está no vale. A tua oração silenciosa será força para alguém que ainda não sabe orar. O teu testemunho será a ponte entre o desespero e a esperança de outro coração. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. A cura te deu asas, e mesmo quando o voo for baixo, você sabe, está sustentado por algo maior que o vento. O coração curado volta a amar, sem medo, sem desconfiança, sem reservas. Volta a sorrir, não porque tudo deu certo, mas porque entendeu que a vida é mais do que resultados. A alma que foi tocada por Deus entende que o amor é a única linguagem que atravessa qualquer escuridão.
Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. A cura não é o destino, o amor é, porque quem ama, mesmo ferido, já é livre. No ritmo tranquilo da fé, você percebe que Deus não quer apenas curar, Ele quer habitar, não quer apenas consolar, quer compartilhar, não quer apenas livrar, quer ensinar a confiar. E, em meio a tudo, uma certeza se firma: você não é mais o mesmo. A dor fez morada por um tempo, mas a graça veio para ficar. E é essa graça que agora te conduz pelos dias comuns, te ensinando que o milagre mais profundo não é o que muda as circunstâncias, é o que muda o coração. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A fraqueza não é o fim, é o espaço onde Deus mostra quem Ele é. Agora o dia segue. As horas voltam ao seu ritmo normal. Mas algo ficou diferente. O mundo é o mesmo, mas o olhar mudou. O coração aprendeu a enxergar Deus nas pequenas coisas, no gesto, na palavra, na pausa. E o simples se tornou sagrado. Tudo o que a alma buscava fora, agora ela encontra dentro. O reino de Deus, afinal, sempre esteve aí. No silêncio, na gratidão, na respiração. Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. E quando a noite chegar novamente, porque sempre chega, o coração não temerá. Saberá que não é um recomeço da dor, mas um lembrete do cuidado. As trevas não serão mais ameaça, mas cenário de intimidade. A noite agora é lugar de descanso e o sono, uma oração viva. Você se deitará e repetirá: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4:8. E o céu silenciosamente responderá: eu estou aqui. Então, antes do fim, respire, deixe a alma absorver tudo o que viveu. Cada lágrima, cada oração, cada versículo sussurrado no escuro, tudo cooperou para o bem. Nada foi desperdiçado. O Senhor transformou dor em sabedoria, desespero em fé, ferida em propósito. E agora, a alma que antes se arrastava, caminha ereta, tranquila e em paz. O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Tua misericórdia, Senhor, é eterna. Salmo 138:8. A cura não termina com um amém. Ela continua em cada gesto de bondade, em cada perdão, em cada respiração consciente. Você não é mais quem começou essa oração. Agora, você é quem descansou no amor que nunca falha. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Romanos 11:36. E com isso, o coração se cala. Não por cansaço, mas por plenitude. A alma repousa, o corpo dorme, e o espírito se entrega ao descanso que não termina ao amanhecer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Amém e amém. Se você chegou até aqui, respire fundo. Não tenha pressa de sair deste momento. A presença que te envolveu até agora não vai embora quando o vídeo termina. Ela permanece. Deus permanece. A voz pode se calar, a música pode cessar, mas o que foi plantado dentro de você continua crescendo em silêncio. O céu não se apaga quando o vídeo termina. Ele apenas muda de forma. E o que você sentiu aqui é real. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado. Cada palavra que tocou o seu coração foi um lembrete. Deus ainda fala. E Ele acabou de falar com você. Porque o Senhor te chama como a uma alma abandonada, como a uma esposa aflita de espírito. Isaías 54:6. Sim, Ele te chama pelo nome, com ternura, com propósito, com amor. Agora deixa o Espírito continuar o que começou. Durma em paz. E quando acordar, fale com Deus antes de falar com o mundo. Agradeça. Respire. Permita que o mesmo amor que te alcançou hoje continue te guiando amanhã. E se esta palavra tocou o teu coração, se ela trouxe consolo,
alívio ou apenas um pouco de paz. Não guarda só para você. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa lembrar que Deus ainda cura, ainda ouve, ainda se importa. E se quiser caminhar mais fundo nessa presença, se inscreva neste canal, não apenas para ouvir mais mensagens, mas para continuar crescendo na fé, dia após dia, no mesmo ritmo da graça. Aqui, você nunca caminha sozinho. A cada palavra, a cada oração, estamos juntos, buscando, sentindo, sendo restaurados pelo mesmo Deus que não falha e não se cansa de amar. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. 1 Pedro 5,10. Que essa promessa te acompanhe agora. Que a tua noite seja leve, que o teu sono seja paz e que o teu amanhã comece com esperança. Porque a cura começou. E aquele que começou a boa obra em você não vai parar até terminá-la. Fique em paz, durma em Deus e lembre-se, você nunca esteve só. Amém e amém.